Passa uma informação também para o Cristiano Beraldo que há muita insatisfação de deputados da oposição com o presidente da Câmara, Hugo Mota, viu, Beraldo? Muitos deputados da oposição entendiam que Hugo Mota deveria ter feito, desde o início dessas manifestações dos parlamentares da base governista, quando fizeram a representação junto à PGR, pedindo a apreensão do passaporte, que Hugo Mota, ao invés de optar pelo silêncio, deveria ter feito uma manifestação, né, uma fala pública em defesa das prerrogativas parlamentares e contra qualquer possibilidade de sanção. Você acha que Hugo Mota, na figura de presidente da Câmara, ficou devendo? Olha, Caneto, é preciso entender do próprio Hugo Mota o que de fato foi feito em relação a esse caso. Porque eu não tenho a menor dúvida de que ele é defensor das prerrogativas dos deputados e deputadas. Afinal de contas, tem uma longa história no parlamento e a sua família toda tem atuação política. Então ele compreende bem a importância da defesa das prerrogativas de cada um nesse cenário político brasileiro e acho difícil que ele tenha, de alguma forma, se mancomunado com o Poder Executivo ou com a própria oposição para facilitar decisões arbitrárias que cerceiam direitos dos parlamentares. Então, de novo, é importante ouvi-lo para que a gente possa tirar uma conclusão justa sobre o que aconteceu. E aproveito também para pegar o exemplo do Mota. Ô, Mota, não é um jogo de futebol em que se entra sozinho. O time de Eduardo Bolsonaro entrou nesse jogo com 20% da Câmara. O PL elegeu 100 deputados. Metade da torcida torce a favor. É contra o outro time. Então, se a conclusão, a partir da veracidade dessa notícia de que ele vai renunciar ao mandato, se a conclusão é que não vale mais a pena brigar no parlamento, como um grupo político, então todos os 100 deputados deveriam renunciar, porque acabou por completo o propósito do parlamento. Se você não apenas está percebendo o autoritarismo de um outro poder em relação ao poder legislativo, mas você também abre mão de brigar por aquilo que você acredita a partir da tribuna da Câmara, por onde passaram brilhantes oradores que muitas vezes estavam defendendo uma posição minoritária, eu realmente tenho dúvidas de entender qual é o propósito político desse movimento. Se você está abrindo mão dos mais de 700 mil votos que deram ao PL pelo menos 3 cadeiras na Câmara a partir da votação do próprio Eduardo Bolsonaro, ele abre mão disso e volta no ano que vem para se candidatar de novo, aí o que vai mudar? Em 2027 que ele não vai poder fazer agora? Em 2027 vão destituir o Supremo Tribunal Federal? Não vão. Os mesmos ministros, inclusive, estarão lá, atuando da mesma forma. Se você não participa do processo político, se você não usa as armas, e arma poderosa, ele não é uma pessoa comum, ele tem a arma poderosa que é o mandato de deputado federal, com um grupo imenso, que faz muita diferença nessa luta. Então eu realmente tenho muita dificuldade em ver este movimento como algo louvável, algo que faça sentido dentro de uma luta que busca um Brasil justo, um Brasil onde haja justiça, um Brasil onde os poderes estejam equilibrados, onde a liberdade de expressão esteja assegurada, um Brasil que tem uma verdadeira democracia e não essa bagunça que virou o nosso país. Então, Mota,
você me desculpa, mas os assuntos que estão sendo discutidos são muito sérios, não só para a atualidade do Brasil, para o futuro do país. E a gente não pode tratar dessa forma. Como o Beraldo fez essa ponderação em cima da análise e da analogia com o jogo de futebol feito pelo Mota, eu passo a palavra para você, Mota, depois imediatamente para o Dávila. Vai lá, Mota. Não, as palavras do Beraldo são certeiras e merecem reflexão. Essa pergunta que ele fez, será que não era o caso do Congresso inteiro renunciar? Merece uma reflexão. Tá? Bom, quanto à analogia, na minha analogia, não tem torcida nossa não, Beraldo. Na minha analogia, no meu estádio, que eu imagino, no meu cenário, só tem a torcida deles. Eu não quero, na minha analogia, a torcida não são os eleitores. Os eleitores nem entram na minha analogia, eles não representam nada. E aí eu acho que você deu uma marretada na cabeça do prego, certeira, quando você fala sobre o valor dos votos. Quem está jogando 741 mil votos no lixo não é o deputado que foi eleito com esses votos. Quantos votos Daniel Silveira teve? Quantos votos Deltan Dallagnol teve? Quantos votos Carla Zambelli teve e mais os outros 3 ou 4, que se ela perder o mandato, vão perder o mandato também. Tem alguém jogando esses votos no lixo. Não foram esses deputados que eu citei aqui. Mas a sua reflexão, eu acho, o seu comentário, o ponto central dele, eu acho que merece reflexão. É uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente se faz todo dia. Até onde se joga esse jogo? Qual é o limite? É uma pergunta que eu deixo aqui para você e para o Dávila. Qual é o momento em que você diz, não dá mais? Porque há de haver um momento como esse. Você citou, acho que foi você que citou Martin Luther King. Os Estados Unidos, durante a época de Martin Luther King, era um país marcado pelo ódio racial, pela divisão política, mas os Estados Unidos nunca tiveram nenhum tipo de regime de exceção na sua história, até onde eu sei. Então, eu devolvo essa pergunta para vocês. Qual é o limite? Qual é o momento em que um deputado diz, não dá mais, eu tenho que ir embora? Vai lá, Dávila, passo para você, então. Gonzalo, Mota, a palavra do Churchill. A vitória a qualquer custo, a vitória até o fim, porque nós jamais vamos nos render. Acho que essa é a grande frase do Churchill para esse momento. Nós não podemos nos render. Abandonar o jogo agora é tudo o que os governistas querem que nós façamos. Abandonar, dizer que não dá mais para jogar e ir embora para casa. E aí eu quero dar um exemplo atual e um exemplo histórico para essa nossa conversa. Um exemplo atual, eu vou pegar o exemplo do ex-deputado Deltan Dallagnol, que eu conheço bem. Ele foi injustiçado, o seu mandato foi surrupiado por uma justiça que, por supostos eventuais deslizes e crimes, caça-se o mandato sem ter prova nenhuma. Um absurdo total, uma injustiça absurda. Mas o que Deltan Dallagnol fez? Continuou a batalha. Foi para outra trincheira. Está na trincheira da imprensa, está na trincheira partidária, ajudando a formar candidatos para o seu partido, está na ativa, não se calou, continua expondo suas ideias, não mais na tribuna, porque foi cassado o seu mandato, mas ele continua na ativa, lutando pelo país. Ele não se calou, não se refugiou, não se exilou, não fez nada, ele continua firme na luta. É um bom exemplo para mostrar que mesmo quando injustiças são cometidas, você continua o seu senso de missão em outro lugar. E agora um exemplo histórico. Essa mesma pergunta que o Mota fez, que é muito importante, foi feita pelos, antigamente, deputados do MDB, logo depois que nós tivemos o AI-5, que o MDB, parte do MDB dizia assim, nós não podemos continuar vivendo essa farsa de eleições,
Eleições significam, mesmo quando nós vencemos aqui os deputados da oposição, aquele tempo do MDB, nós estamos legitimando a ditadura, nós estamos legitimando um governo autoritário. E aí o que aconteceu? Houve um rompimento no partido. Parte mais à esquerda do MDB foi para a guerrilha. E aí tudo o que nós já sabemos. Foi para a luta armada. Mas Ulisses Guimarães continuou liderando o partido por meio do voto, porque ele acreditava que, no fim, a democracia iria triunfar. Perseverou, disputou a eleição como anticandidato a presidente da República, depois apoiou Tancredo Neves até a vitória final. Mas naquele momento sombrio para a oposição, naquela época o MDB, de fim de 1968, que é o AI-5, né, dezembro de 68, até 1974, onde o MDB começa a ter a primeira grande vitória, depois tem uma outra vitória em 78 tão grande que você se recorda que o presidente Geisel, à época, cria essa barbaridade que dura até hoje, que aí nós teríamos uma bancada de 8 deputados o mínimo e depois o máximo de 60, depois foi para 71, ainda cria o senador biônico, tudo para dissolver o poder da oposição. Mas a oposição começou a virar o jogo ali e aí finalmente nós vencemos essa batalha pela redemocratização em 85. Então mostra, nesse momento da travessia, e foram 4, 5, 6 anos de muita dificuldade, mas perseveraram na luta, na batalha, e isso foi fundamental por processo de redemocratização do país. E eu acho que nós vivemos um período parecido. Nós estamos há dois anos na trincheira e nós vamos ter que provavelmente continuar na trincheira até o fim de 26, vencer as eleições e se porventura, que eu acho que jamais vai acontecer, mas nós, se formos derrotados, vamos ter que continuar na luta, porque é assim que nós vamos deixar um país livre e democrático para os nossos filhos e netos. Então, eu entendo que não importa a opção, a resposta para essa pergunta é continuar lutando, perseverando até o fim, porque não há outra saída. Nós não podemos nos entregar para essa turma que, no fundo, quer acabar com a democracia, quer destruir a liberdade e quer nos censurar.